O reino de Erindor era um sonho tecido em luz e pedra. Suas torres de mármore branco, polidas até brilharem como pérolas, erguiam-se contra um céu que dançava entre safira e ametista, refletindo a magia sutil que permeava o ar. Campos dourados, de trigo ondulavam ao vento, cortados por rios prateados que sussurravam hinos antigos. No coração do reino, o castelo de Vailória era uma obra-prima, suas cúpulas incrustadas com cristais que capturavam a luz do sol e a transformavam em arco-íris. Por 2 décadas, o rei Aldric governara com uma mistura de força e bondade. Sua voz um farol de justiça em um mundo onde a ambição frequentemente obscurecia a honra. E ao seu lado, sempre vigilante, estava Vivienne, a bruxa de olhos cor de ametista, cuja magia era tão temida quanto reverenciada. Vivienne não nascera em Erindor. Sua história começara nas terras selvagens de Morat, um lugar de montanhas escuras e florestas onde o véu entre o mundo físico e o etéreo era fino. Órfã desde que conseguia lembrar, ela fora criada por uma irmandade de bruxas, mulheres que dominavam a arte de tecer feitiços com sombras e estrelas. Aos 10 anos, Vivienne descobrira seu dom. A capacidade de enxergar verdades ocultas, como se pudesse ouvir os segredos sussurrados pelo próprio destino. Era um talento raro, mas perigoso, e suas mestras a ensinaram a protegê-lo. A verdade é uma lâmina, dissera a anciã Mira, e quem a carrega deve estar pronto para sangrar. Quando Aldric a encontrara, durante uma expedição diplomática em Morat, Vivienne tinha 18 anos, e já era uma feiticeira formidável. Ele não viu uma ameaça, como tantos outros, mas uma mente brilhante e um coração leal. Contra os protestos dos nobres, que temiam qualquer um que portasse magia, Aldric a nomeou conselheira, e juntos moldaram um reino de paz, ainda que frágil. Vivienne tornou-se seus olhos e ouvidos, usando sua magia para desvendar complôs, prever traições e fortalecer alianças. Mas a paz de Erindor era uma tapeçaria delicada, e fios soltos começavam a aparecer. Naquela noite fatídica, Vivienne caminhava pelos corredores de Vailória, sua capa de veludo negro arrastando suavemente pelo chão de mármore polido. Runas, prateadas, bordadas na bainha, brilhavam faintly sob a luz das tochas, cada uma um feitiço adormecido, pronto para ser invocado. Um mensageiro a convocara aos aposentos do rei, com um pedido urgente. Discutir uma aliança com Talindra, o reino dos magos, para conter as crescentes tensões com Korath, um reino ao norte conhecido por seus cultos sombrios. Vivienne sentia o peso do momento. Os 5 reinos, Erindor, Talindra, Korath, Virn e Solara, estavam à beira de um conflito, e Aldric acreditava que a união era a única salvação. Os corredores do castelo eram um labirinto de opulência e história. Tapeçarias retratavam as guerras antigas, quando os reis de Erindor enfrentaram dragões e deuses menores. Estátuas de heróis, esculpidas em alabastro, observavam em silêncio. Vivienne passou pelo Salão das Estrelas, onde um teto de cristal revelava o céu noturno, e sentiu um arrepio. Sua magia, sempre sensível às correntes do destino, vibrava com uma nota dissonante. Algo estava errado. Ao entrar nos aposentos reais, o silêncio a engoliu. As cortinas de seda azul ondulavam com a brisa que entrava por uma janela entreaberta, mas não havia vida no quarto. Aldric estava deitado em sua cama, os olhos abertos, fixos no teto, sem piscar. Seu rosto, normalmente vibrante com riso ou determinação, era uma máscara de cera. Vivienne correu até ele, o coração disparado, e tocou sua mão. Estava fria, como se a vida tivesse sido arrancada em um instante. Nenhum ferimento marcava seu corpo, nenhuma gota de sangue manchava os lençóis de linho. Apenas um cálice de prata tombado no chão, o vinho tinto espalhado como sangue no tapete de lã. Vivienne ajoelhou-se, os dedos tremendo enquanto roçavam o anel de topázio do rei, um artefato encantado que ele nunca tirava. A pedra, que normalmente pulsava com magia protetora, estava inerte. Ela fechou os olhos, invocando seu dom. A magia fluiu como um rio, conectando-a ao anel, e então ela sentiu um eco, uma serpente de magia negra, fria e venenosa, rastejando em sua mente. Não era uma morte natural. Era assassinato,
executado com uma precisão que poucos no mundo poderiam alcançar. Vivienne recuou, o grimório preso ao seu cinto parecendo mais pesado. Ela conhecia o culpado, ou pelo menos suspeitava. Cedric, sobrinho de Aldric e herdeiro do trono, era um homem de ambição insaciável. Seus cabelos loiros, sempre impecavelmente penteados, e seu sorriso afiado escondiam uma mente calculista. Durante anos, Vivienne o observara manipular cortesãos, subornar guardas e desdenhar as políticas de paz do tio. Ele queria o trono, e agora o tinha. Mas por que arriscar um crime tão audacioso? E como ele conseguira uma magia tão poderosa, algo que nem mesmo Vivienne, com todo o seu conhecimento, dominava? A resposta estava além de Erindor, e ela precisava encontrá-la. No dia seguinte, o conselho reuniu-se no Salão do Trono. Uma câmara vasta onde colunas de mármore sustentavam um teto pintado com constelações. Cedric, já vestido com as vestes reais, uma túnica carmesim bordada com fios de ouro, presidia a reunião. Os nobres, ainda abalados pela morte de Aldric, sussurravam entre si, seus olhos voltando-se para Vivienne. Ela sentia a desconfiança como um peso físico. Quando a sessão terminou, ela pediu uma audiência privada com Cedric, e ele concordou, conduzindo-a a uma sala menor, decorada com tapeçarias de batalhas antigas. A sala era sufocante, o ar carregado de tensão. Vivienne ficou de pé, o pingente de obsidiana em seu pescoço brilhando faintly. A morte do rei não foi obra do destino, Cedric, disse ela, a voz firme, mas calma. A magia negra no anel de Aldric. Eu a senti. E você sabe disso. Cedric ergueu uma sobrancelha, seu sorriso não vacilando. Você ousa sugerir que eu, o novo rei, mataria meu próprio tio? Sua voz era melíflua, mas cortante, como uma lâmina escondida em veludo. Cuidado, Vivienne. Acusações sem provas são perigosas, mesmo para uma bruxa. Por um instante, ele hesitou. E Vivienne viu algo em seu olhar. Não culpa, mas desafio. Ele sabia que ela estava próxima da verdade. E isso a tornava uma ameaça. Ela inclinou a cabeça, mantendo o olhar fixo. A verdade sempre encontra um caminho, Cedric. E eu a seguirei, com ou sem sua bênção. Naquela noite, os rumores começaram, espalhados como veneno por mãos invisíveis. Vivienne, a conselheira leal, envenenara Aldric para usurpar o poder. A acusação era absurda, mas Cedric era habilidoso. Ele usou o medo ancestral do povo contra bruxas, pintando-a como uma vilã saída de lendas sombrias. Vivienne sabia que o tempo estava contra ela. Se permanecesse em Vaeloria, seria capturada. Ou pior. Cedric agiu com a velocidade de um predador. No terceiro dia após a morte de Aldric, ele convocou o conselho e ordenou a prisão de Vivienne, acusando-a formalmente de regicídio. Os guardas marcharam para seus aposentos, suas armaduras tilintando como um presságio de morte. Mas Vivienne não era uma presa fácil. Anos de estudo arcano a tornaram astuta, e sua intuição, afiada como uma lâmina, alertara-a do perigo. Quando os guardas arrombaram a porta, encontraram apenas uma janela aberta e uma brisa fria. Vivienne, usando um feitiço de ilusão que a fazia parecer uma sombra fugaz, escapara pelo pátio, seu corvo Sable, voando à frente como guia. Sable era mais do que um animal. Vivienne o encontrara filhote, ferido nas florestas de Morath, suas asas quebradas por uma tempestade. Ela o curara com um feitiço que os ligara para sempre, uma conexão que transcendia a magia comum. Sable era seus olhos no céu, seu mensageiro, seu companheiro. Agora, enquanto ela corria pelos becos estreitos de Vailória, Sable grasnava baixinho, alertando-a sobre patrulhas. As ruas da cidade, normalmente vibrantes com mercadores e menestréis, estavam tensas, os cidadãos sussurrando sobre a bruxa traidora. Vivienne sentia o peso de cada olhar. Mas não podia parar. Ela carregava apenas o essencial. Seu grimório, um tomo encadernado em couro negro, suas páginas amareladas cheias de feitiços que ela mesma criara. Um pingente de obsidiana, cuja pedra pulsava com energia arcana, amplificando sua magia, e uma adaga encantada,
cuja lâmina brilhava com runas quando ameaçada. Sua capa, agora rasgada nas extremidades, era seu único escudo contra o frio da noite. Vivienne sabia que Vaeloria não era mais segura. Sua única chance era escapar para as florestas de Erendor, e de lá, buscar aliados nos reinos vizinhos. As florestas de Erindor eram um mundo à parte. Um labirinto de carvalhos antigos, cujos troncos eram largos o suficiente para abrigar casas. Musgo fluorescente cobria as raízes, emitindo um brilho esverdeado que iluminava o caminho. Riachos sussurrantes cortavam a terra, suas águas refletindo a luz da lua como espelhos partidos. Vivienne conhecia aqueles caminhos. Durante anos, ela explorara a floresta em busca de ervas raras, cristais encantados e segredos que as árvores guardavam. Agora, a floresta era seu refúgio, mas também uma armadilha. Cedric não a deixaria escapar tão facilmente. Ela correu, até o amanhecer, o fôlego queimando nos pulmões, até alcançar o rio Selwyn, uma faixa prateada que dividia a floresta. Exausta, Vivienne caiu de joelhos na margem, a água fria aliviando suas mãos calejadas. Sable pousou em um galho próximo, seus olhos negros brilhando com inteligência. Ela abriu seu grimório, as páginas crepitando com energia, e traçou um círculo de proteção no chão. Runas douradas acenderam-se, formando uma barreira invisível que alertaria sobre intrusos. Então, ela invocou um feitiço de rastreamento, sussurrando palavras em uma língua esquecida. A magia fluiu do pingente, formando uma visão. Traços da magia negra que matara Aldrich, como fios de fumaça, apontavam para o norte, talvez Korath. Mas a imagem era turva, bloqueada por uma força maior. Vivienne fechou o grimório, o coração pesado. Ela precisava de aliados, e o arquimago Lorien, de Talindra, era sua melhor esperança. Lorien, um velho amigo de Aldrich, era um mestre da magia pura, capaz de decifrar até os feitiços mais antigos. Mas Talindra ficava a dias de distância, e Cedric já teria enviado seus caçadores. O mais perigoso deles era Drenvar, um assassino cuja reputação era tão sombria quanto as cavernas de Morat. Drenvar, com sua armadura de couro negro e uma espada que dizia-se estar amaldiçoada, era mais do que um mercenário. Era uma força da natureza. Cedric o instruíra. Traga a cabeça da bruxa, ou não volte. Enquanto Vivienne descansava, Sable grasnou, suas asas batendo em alerta. Ela sentiu o ar mudar, como se a floresta prendesse a respiração. Uma flecha, com a ponta envolta em um brilho esverdeado, cortou o ar e cravou-se na árvore ao seu lado. O veneno na ponta chiou, dissolvendo a casca em segundos. Vivienne rolou para o lado, conjurando um véu de névoa com um gesto rápido. A floresta se transformou em um labirinto de sombras e fumaça, escondendo-a dos olhos dos caçadores. Mas ela sabia que Drenvar estava ali, e ele não desistiria. Vivienne correu, os galhos arranhando sua capa enquanto ela mergulhava mais fundo. Na floresta, o véu de névoa a protegia, mas Drenvar era um predador implacável. Ela ouvia seus passos, precisos e silenciosos, acompanhados por outros, mercenários talvez, contratados por Cedric para garantir que ela não escapasse. Sable voava abaixo, suas asas cortando o ar, guiando-a por um caminho estreito que levava ao desfiladeiro de Van, uma passagem traiçoeira onde pontes de corda balançavam sobre abismos sem fim. Enquanto corria, Vivienne pensava no que estava em jogo. Provar sua inocência não era apenas uma questão de sobrevivência. Era uma questão de justiça. Aldrich fora mais do que um rei. Ele fora um amigo, alguém que a acolhera quando o mundo a rejeitava. Ela se lembrava de uma noite, anos antes, quando Aldrich a encontrara no jardim do castelo, olhando as estrelas. Você já pensou em abandonar tudo isso, Vivienne? Ele perguntara, a voz suave. A magia, o dever, a luta? Ela rira, mas a resposta fora honesta. E deixar você enfrentar esses lobos sozinho? Nunca. Agora, ele estava morto, e ela não podia falhar com ele. O desfiladeiro de Varn era um lugar de pesadelos. As paredes de rocha negra erguiam-se como sentinelas, o vento uivando através das fendas como um lamento. As pontes de corda, desgastadas pelo tempo, balançavam perigosamente sobre um abismo tão profundo que a escuridão engolia qualquer luz. Vivienne atravessou a primeira ponte, os pés leves, mas firmes, o coração disparado.
Quando chegou ao outro lado, ela virou-se e conjurou um feitiço de chama, as runas em sua capa brilhando intensamente. Uma linha de fogo cortou as cordas, e a ponte desabou, caindo no vazio com um gemido. Mas Drenvar não era comum. Ele escalou as rochas do desfiladeiro, movendo-se com a agilidade de um lobo. Sua silhueta apareceu no topo de uma plataforma rochosa, a armadura negra fundindo-se com a escuridão. Vivienne preparou-se, a adaga em uma mão, o pingente na outra. Você não pode fugir para sempre, bruxa, disse ele, a voz fria como aço. Entregue-se, e talvez Cedric seja misericordioso. Misericórdia? Vivienne riu, mas era um som sem humor. Ele matou Aldrich, e você sabe disso. Por que serve um traidor? Drenvar hesitou, apenas por um instante, e Vivienne viu algo em seus olhos, não lealdade cega, mas dúvida. Ele não era apenas um peão, havia algo mais, algo que ele escondia. Antes que ela pudesse pressioná-lo, ele atacou, sua espada cortando o ar com precisão mortal. Vivienne desviou, conjurando um escudo de sombras que absorveu o golpe. A lâmina de Drenvar chiou ao tocar a magia, como se a própria arma estivesse viva. A luta foi uma dança mortal. Vivienne movia-se com graça, seus feitiços fluindo como água. Ela conjurou vinhas encantadas que brotaram do chão, tentando prendê-lo. Mas Drenvar as cortou com facilidade. Ele era rápido, mais rápido do que qualquer humano deveria ser. E Vivienne começou a suspeitar que ele também carregava magia. Talvez um segredo que nem Cedric conhecia. Ela não queria matá-lo. Ainda não. Ele era uma peça do quebra-cabeça. E ela precisava de respostas. Com um feitiço de distração, Vivienne criou uma ilusão de si mesma, uma figura indistinta que correu para a próxima ponte. Drenvar caiu na armadilha, perseguindo a sombra enquanto ela se escondeu entre as rochas. Sable, voando alto, grasnou para confirmar que o caminho estava livre. Vivienne correu, o coração disparado, sabendo que cada segundo contava. A luta com Drenvar fora apenas o começo, e ela precisava chegar a Talindra antes que Cedric a alcançasse. O sol nascia quando Vivienne alcançou a fronteira de Talindra, exausta, mas viva. O reino dos magos era um contraste gritante com Erindor. Suas cidades flutuavam em ilhas suspensas por magia, conectadas por pontes de luz que pulsavam como veias de energia. Torres de cristal refletiam o céu, criando um espetáculo de cores que parecia desafiar a própria realidade. Talindra era um lugar de conhecimento, onde a magia era estudada como ciência, e o arquimago Lorien era seu guardião. Vivienne sabia que ele a ouviria, mas também sabia que Cedric enviaria emissários para desacreditá-la. Enquanto caminhava por uma trilha que levava à cidade flutuante de Aetherion, Vivienne refletiu sobre o que descobrira. A magia negra que matara Aldrich não era comum, era antiga, talvez ligada aos cultos esquecidos de Korath, onde se dizia que sacerdotes faziam pactos com entidades além do véu. E Drenvar. Sua hesitação durante a luta sugeria que ele não servia apenas a Cedric. Havia um terceiro jogador, alguém ou algo manipulando os eventos, e Vivienne precisava descobrir quem antes que fosse tarde demais. Aetherion era um espetáculo. As ruas, pavimentadas com pedras que brilhavam suavemente, eram percorridas por magos em mantos coloridos, cada um carregando varinhas ou cajados que zumbiam com energia. Bibliotecas flutuantes pairavam acima, suas portas abertas para estudiosos que entravam e saíam em plataformas de luz. Vivienne, com sua capa rasgada e o rosto marcado pela poeira, atraía olhares curiosos, mas ela manteve a cabeça baixa. Sable, pousado em seu ombro como um guardião, ela precisava encontrar Lórien, que residia na Torre do Éter, o coração de Aetherion. Mas, ao se aproximar da praça central, Vivienne sentiu um arrepio. Sable grasnou, suas asas batendo em alerta. Um grupo de magos, liderados por uma figura encapuzada, aguardava-a. Seus mantos eram negros, diferentes dos trajes vibrantes de Talindra, e suas varinhas brilhavam com uma luz que não era pura. Não eram aliados de Lorien, eram caçadores, enviados por Cedric ou por alguém ainda mais perigoso. Vivienne parou, a mão no pingente, pronta para lutar. A figura encapuzada deu um passo à frente, sua voz um sussurro que parecia ecoar dentro de sua mente. Você não pode escapar do que foi posto em movimento, bruxa. Renda-se, ou Talindra será seu túmulo. A saga de Vivienne estava apenas
começando, e o véu da verdade ainda estava longe de ser levantado. A Ethereum, a joia de Talindra, era um milagre suspenso no céu. Suas ilhas flutuantes, sustentadas por correntes de magia pura, pairavam acima de um vale de nuvens, conectadas por pontes de luz que pulsavam como veias de energia. Torres de cristal, tão altas que pareciam tocar as estrelas, refletiam o sol nascente em uma sinfonia de cores. Azul, violeta, dourado, que transformava a cidade em um sonho vivo. As ruas, pavimentadas com pedras que emitiam um brilho suave, eram percorridas por magos em mantos vibrantes, cada um carregando varinhas ou cajados que zumbiam com poder arcano. Bibliotecas flutuantes, suas portas abertas para estudiosos que subiam em plataformas de luz, pairavam como sentinelas do conhecimento. Para Vivienne, exausta e coberta de poeira após sua fuga de Erendor, a Ethereum era ao mesmo tempo um refúgio e uma armadilha. Ela atravessara a fronteira de Talindra ao amanhecer, o corpo dolorido, a capa negra rasgada pelos espinhos da floresta. Sable, seu corvo fiel, pousava em seu ombro, os olhos negros brilhando com inteligência. O confronto com Drenvar no desfiladeiro de Varn ainda ecoava em sua mente. A hesitação do assassino, a dúvida em seu olhar. Ele não era apenas um peão de Cedric, o novo rei de Erendor, que ela acreditava ter assassinado Aldrich. Havia algo maior em jogo, uma força que manipulava as sombras, e Vivienne precisava de respostas. Sua esperança estava no arquimago Lórien, guardião de Talindra e velho amigo de Aldrich, cuja sabedoria poderia decifrar a magia negra que matara o rei. Mas o perigo a seguira. Na praça central de Aetherion, uma vasta extensão circular cercada por estátuas de magos lendários, Vivienne sentiu um arrepio. Sable grasnou, suas asas batendo em alerta. Um grupo de figuras aguardava-a, suas silhuetas destacadas contra o brilho das torres. Eram magos, mas não os estudiosos de Talindra. Seus mantos eram negros, sem os ornamentos coloridos típicos do reino, e suas varinhas emitiam uma luz fria, quase opressiva. À frente deles, uma figura encapuzada, cuja presença parecia dobrar. O ar ao seu redor deu um passo à frente. Você não pode escapar do que foi posto em movimento, bruxa. Disse, a voz um sussurro que ecoava dentro de sua mente. Renda-se, ou Talindra será seu túmulo. Vivienne apertou o pingente de obsidiana em seu pescoço, sentindo o calor da magia pulsar contra sua pele. Seu grimório, preso ao cinto, vibrava com energia, como se ansiasse por ser aberto. Ela não viera tão longe para se render. Se querem minha vida, respondeu, a voz firme apesar do cansaço, terão que tomá-la. Com um gesto, ela conjurou um escudo de sombras, uma barreira translúcida que ondulava como fumaça. Os magos negros avançaram, suas varinhas, brilhando com feitiços que cortavam o ar como relâmpagos. A batalha foi caótica. Vivienne movia-se com graça, seus anos de treinamento em Morat guiando cada passo. Ela lançou um feitiço de distração, criando ilusões de si mesma que corriam em direções opostas, confundindo os atacantes. Sable voou alto, mergulhando para arrancar varinhas das mãos dos magos com suas garras afiadas. Mas os inimigos eram habilidosos, seus feitiços precisos. Um raio de energia acertou o escudo de Vivienne, rachando-o como vidro. Ela retaliou com uma onda de chamas encantadas, as runas em sua capa brilhando intensamente, mas a figura encapuzada bloqueou o ataque com um gesto, sua magia tão poderosa que o chão tremeu. Vivienne percebeu que não podia vencer sozinha. Ela precisava alcançar Lórien, cuja torre do éter ficava no coração de Aetherion. Usando a confusão, ela conjurou um véu de névoa, semelhante ao que usara contra Drenvar, e correu por uma rua lateral. As pontes de luz balançavam sob seus pés, o vazio abaixo um lembrete constante do perigo. Sable guiava o caminho, seus grasnidos ecoando acima do clamor da batalha. Vivienne atravessou mercados flutuantes, onde mercadores vendiam poções e pergaminhos, e passou por academias, onde jovens magos praticavam feitiços. A Ethereum era um labirinto, mas ela confiava em sua intuição. Enquanto corria, flashes do passado a assaltavam. Ela se lembrava de sua primeira visita a Talindra, anos antes, ao lado de Aldrich. Lórien os recebera com um banquete, suas risadas enchendo a torre do éter. Você é uma força, Vivienne, dissera Lórien, seus olhos azuis brilhando com respeito.
mas cuidado. A verdade que você busca muitas vezes corta mais fundo do que qualquer espada. Agora, essas palavras pareciam proféticas. A verdade sobre a morte de Aldrich era uma lâmina, e Vivienne estava disposta a sangrar por ela. Ela chegou a uma ponte que levava à Torre do Éter, uma estrutura de cristal, branco que parecia pulsar com vida. Mas os magos negros estavam próximos, suas sombras visíveis no fim da rua. Vivienne parou, o fôlego curto, e abriu seu grimório. As páginas viraram sozinhas, parando em um feitiço que ela raramente usava. A Invocação das Sombras. Era uma magia perigosa que chamava espectros do véu para lutar por ela. Sussurrando as palavras, ela sentiu o pingente queimar contra sua pele. Sombras ganharam forma, figuras indistintas com olhos brilhantes, e avançaram contra os magos negros, dando a Vivienne o tempo que precisava para cruzar a ponte. A Torre do Éter era um santuário de magia. Suas paredes internas eram gravadas, com runas que contavam a história de Talindra, desde sua fundação por magos que domaram o éter primordial. Escadas de luz subiam em espiral, levando a salões onde esferas flutuantes emitiam uma melodia suave. Vivienne entrou, o grimório ainda aberto, o coração disparado. Ela precisava encontrar Lorien antes que os caçadores a alcançassem, mas a torre era vasta, e o tempo, curto. No salão principal, ela foi recebida por uma jovem maga, Elira, uma aprendiz de Lorien com cabelos prateados e olhos curiosos. Você é Vivienne de Erindor, disse Elira, a voz misturando surpresa e cautela. Os rumores chegaram antes de você. Dizem que matou seu rei. Rumores mentem, respondeu Vivienne, a voz firme. Aldrich foi assassinado, e eu preciso do arquimago para provar isso. Onde ele está? Elira hesitou, mas algo na expressão de Vivienne, talvez a dor crua em seus olhos, a convenceu. Siga-me, disse ela, guiando Vivienne por uma escada de luz até os aposentos de Lorien. O caminho era guardado por sentinelas arcanas, estátuas de cristal que brilhavam quando detectavam magia hostil. Vivienne manteve o pingente escondido, sabendo que sua própria magia, com traços de sombras, poderia ser mal interpretada. Lorien aguardava em uma câmara circular, cujas janelas davam para o céu infinito de Talindra. Ele era um homem idoso, mas imponente, com uma barba branca que caía até o peito e olhos azuis que pareciam ver através da alma. Seu manto, bordado com constelações, brilhava como se tecido de estrelas. Vivienne, disse ele, a voz grave, mas calorosa. Eu sabia que você viria. A morte de Aldrich deixou um vazio que ecoa até aqui. Vivienne contou tudo. A morte de Aldrich, a magia negra no anel, a traição de Cedric, a perseguição de Drenvar, e agora os magos negros em Aetherion. Lorien ouviu em silêncio, seus dedos tamborilando em um cajado de ébano. Quando ela terminou, ele se levantou e caminhou até uma esfera flutuante, que projetava imagens do reino. A magia que você descreve é antiga, disse ele. Vem de Korath, dos cultos do véu partido. Eles adoram entidades que não pertencem a este mundo. Mas Cedric, ele não tem o conhecimento para tal feitiço. Alguém o está guiando. Quem? Perguntou Vivienne, o coração apertado. E por que me caçam em Talindra? Esses magos negros não são seus. Lorien franziu a testa, uma sombra cruzando seu rosto. Há uma facção em Talindra, os Filhos do Crepúsculo, que rejeitam nossa filosofia de equilíbrio. Eles buscam poder absoluto, e rumores dizem que fizeram alianças com Korath. Se estão atrás de você, é porque temem o que você pode revelar. Vivienne sentiu um peso no peito. A conspiração era maior do que ela imaginava, e Talindra, que ela acreditava ser um refúgio, era um campo de batalha. Lorien prometeu ajudá-la, mas alertou. Você não está segura aqui. Os Filhos do Crepúsculo têm espiões em Aetherion, e Cedric enviará mais caçadores. Precisamos analisar o anel de Aldrich e traçar a origem da magia. Vivienne entregou o anel, que ela roubara do corpo de Aldrich antes de fugir. Lorien o colocou em um pedestal arcano, murmurando um feitiço. A sala encheu-se de luz e uma visão surgiu. Um templo em ruínas, envolto em névoa, no coração de Korath. Figuras encapuzadas entoavam cânticos, e uma presença sombria, quase tangível, observava. O véu partido,
sussurrou Lórien. Eles estão despertando algo. E você, Vivienne, é a chave para detê-los. Antes que ela pudesse responder, um alarme ecoou na torre. Elira entrou correndo. Mestre, os filhos do crepúsculo estão atacando. Eles sabem que ela está aqui. Vivienne apertou o grimório, sabendo que a luta estava longe de acabar. O ataque dos filhos do crepúsculo foi rápido e brutal. As janelas da Torre do Éter explodiram em uma chuva de cristal, e magos negros invadiram, suas varinhas lançando feitiços que rasgavam o ar. Vivienne, Lorien e Elira correram para o salão principal, onde as sentinelas arcanas já lutavam, suas lâminas de luz colidindo com a magia sombria dos invasores. Sable voava em círculos, grasnando avisos, enquanto Vivienne conjurava um escudo para proteger Elira, que parecia aterrorizada, mas determinada. Lórien brandiu seu cajado, invocando uma tempestade de éter que derrubou meia dúzia de atacantes. Para os arquivos! Gritou ele. Lá podemos nos proteger e planejar. Vivienne assentiu, seguindo-o por um corredor onde as paredes pulsavam com runas defensivas. Os filhos do crepúsculo eram implacáveis, seus feitiços corroendo as defesas da torre. Vivienne reconheceu a magia deles. Era semelhante à que matara Aldrich, um veneno arcano que consumia a luz. Nos arquivos, uma câmara subterrânea cheia de pergaminhos e artefatos, Lórien ativou um selo arcano, bloqueando a entrada. Isso não os deterá por muito tempo, disse ele ofegante. Vivienne, você precisa partir para Korath. O templo que vimos é a chave. Mas primeiro, devemos sobreviver. Vivienne abriu seu grimório, escolhendo um feitiço de ataque, que raramente usava. A lança estelar, uma magia que canalizava a luz das estrelas em um raio devastador. Quando os filhos do crepúsculo romperam o selo, ela lançou o feitiço, a luz explodindo como um sol em miniatura. Os atacantes recuaram, mas a figura encapuzada, a mesma da praça, avançou, imune ao ataque. Você não entende, bruxa, disse, a voz agora clara, feminina. O véu será rasgado, e você não pode detê-lo. Vivienne reconheceu a voz, mas não conseguia identificá-la. Antes que pudesse responder, Lórien conjurou uma barreira, dando-lhes tempo para planejar. Ele entregou a Vivienne um amuleto, um cristal que brilhava com luz pura. Leve isso para Korath. Ele protegerá você da magia do véu partido. Elira irá com você. Ela conhece os caminhos. Elira protestou, mas Lórien foi firme. Você é mais forte do que pensa, criança. Proteja Vivienne. Vivienne olhou para a jovem maga, vendo nela a mesma determinação que um dia tivera. Juntas, elas escaparam por um túnel secreto, enquanto Lórien ficava para enfrentar os filhos do crepúsculo. Vivienne sentiu o peso da culpa, mas sabia que voltar seria sua ruína. O túnel levou Vivienne e Elira a uma floresta abaixo de Ethereum, onde o ar era denso com magia residual. Sable voava à frente, explorando o caminho. Vivienne segurava o amuleto de Lórien, sentindo sua energia pura contrastar com a escuridão de seu pingente. Elira, ainda abalada, falava pouco, mas suas perguntas eram afiadas. Por que você confia em Lórien? E se ele estiver errado sobre Korath? Lórien era amigo de Aldrich, respondeu Vivienne. E a visão que vimos era real. Algo está despertando em Korath, e Cedric é apenas uma peça disso. Ela explicou sua suspeita. Cedric não agira sozinho. A magia negra, os filhos, do crepúsculo, a hesitação de Drenvar, tudo apontava para uma conspiração maior, talvez liderada por uma força além do véu. Enquanto caminhavam, Vivienne ensinou Elira um feitiço simples de proteção, fortalecendo sua confiança. A jovem maga revelou que estudava magia de cura, mas sonhava em ser uma guerreira arcana. Vivienne viu potencial nela, mas também vulnerabilidade. Elas precisariam uma da outra para sobreviver. Ao anoitecer, elas alcançaram um posto avançado, na fronteira de Talindra, onde um pequeno grupo de magos leais a Lórien as aguardava. Eles forneceram mantimentos e um mapa para Korath, mas alertaram. Os filhos do crepúsculo estão por toda parte. E há rumores de que Drenvar, o assassino, está em Talindra. Vivienne sentiu um frio na espinha. Drenvar não desistiria. E os filhos do crepúsculo eram uma ameaça ainda maior. Enquanto acampavam, Vivienne consultou seu grimório,
buscando pistas sobre o véu partido. Uma passagem antiga mencionava uma entidade, o Devorador de Luz, que os cultos de Korath tentaram invocar séculos antes. Se estivessem tentando novamente, o mundo inteiro estaria em perigo. Ela olhou para Elira, que dormia sob a luz das estrelas, e prometeu protegê-la. Mas, ao fechar os olhos, Vivienne teve uma visão. O templo em ruínas, a figura encapuzada e uma risada que parecia vir de dentro dela. A voz da mulher ecoou. Você é parte disso, Vivienne. Sempre foi. Ela acordou, o coração disparado. Sable grasnando em alarme. Algo se movia na floresta. Não Drenvar, não os filhos dos Crepúsculo, mas algo pior. O caminho para Korath seria uma prova de fogo, e Vivienne estava pronta para enfrentá-lo. A floresta na fronteira de Talindra era um reino de segredos, onde as árvores pareciam sussurrar histórias de eras esquecidas. Seus troncos retorcidos, cobertos de musgo fluorescente, formavam um dossel que filtrava a luz do sol em tons de esmeralda e cinza, criando um mundo de penumbra. O ar era denso, carregado com o pulsar de magias antigas, e o chão zumbia sob os pés, como se a terra estivesse viva. Vivienne e Elira avançavam com cautela, guiadas por Sable, o corvo fiel de Vivienne, cujos grasnidos cortavam o silêncio, opressivo. A visão da noite anterior, o templo em ruínas, a figura encapuzada, a voz que dizia, você é parte disso, Vivienne. Pesava em sua mente, um enigma que ela ainda não podia decifrar. Após escaparem da Torre do Éter em Aetherion, onde enfrentaram os Filhos do Crepúsculo, Vivienne e Elira haviam encontrado um posto avançado de magos leais ao arquimago Lorien. Eles forneceram mantimentos, um mapa para Korath e um aviso sombrio. Os Filhos do Crepúsculo, a facção rebelde de Talindra, estavam em seu encalço, e Drenvar, o assassino contratado por Cedric, fora avistado na região. Mas o que inquietava Vivienne agora era a presença que sentira na floresta. Algo que não era humano, nem arcano, mas uma força entre os dois. Sable grasnara em alarme, e o amuleto de Lorien, pendurado ao lado de seu pingente de obsidiana, brilhava com uma luz, inquieta como se tentasse repelir uma escuridão invisível. Você já sentiu algo assim? Perguntou Elira, sua voz tremendo enquanto segurava a varinha com força. A jovem maga, com cabelos prateados e olhos cheios de uma determinação frágil, lutava para esconder o medo. Ela era corajosa, mas inexperiente, e a floresta testava seus limites. Nunca exatamente assim, respondeu Vivienne, os olhos varrendo as sombras entre as árvores. É velho, Elira. Mais velho que Talindra. Talvez mais velho que os reinos. Fique perto. Ela abriu seu grimório, as páginas amareladas virando sozinhas até um feitiço de visão. Sussurrando palavras em uma língua que fazia o ar vibrar, ela conjurou uma esfera de luz que revelou traços de energia, como fios de fumaça negra, convergindo para o norte. Era o mesmo padrão da magia que matara Aldrich, mas mais forte, mais vivo, como se estivesse desperto. O chão tremeu antes que ela pudesse analisar mais. Árvores se curvaram, como se dobradas por um vento invisível, e um rugido baixo, quase um lamento, ecoou pela floresta. Sable mergulhou, pousando no ombro de Vivienne, suas garras apertando com força. Prepare-se, disse ela, puxando Elira para trás de uma rocha coberta de musgo. Uma criatura emergiu das sombras, uma abominação, feita de galhos retorcidos, pedra quebrada, e algo que parecia carne viva, mas pulsava com uma luz doentia. Seus olhos, brasas ardentes, fixaram-se em Vivienne, e sua presença era um peso que ameaçava esmagá-la. Era um guardião do véu, uma entidade ligada aos cultos de Korath, despertada para proteger o caminho ao templo do véu. Vivienne conjurou um escudo de sombras, uma barreira translúcida que ondulava como fumaça, enquanto Elira lançava um feitiço de cura preventiva, reforçando suas defesas. A criatura atacou, seus braços de madeira esmagando o chão onde estavam segundos antes, lançando terra e musgo ao ar. Vivienne respondeu com a lança estelar, um raio de luz pura que cortou o ar, mas o guardião absorveu o ataque, sua forma se reformando como se feita de névoa. Não é físico, gritou Vivienne. É uma manifestação do véu. Ela
Abriu o grimório novamente, buscando um feitiço de banimento, enquanto Elira, com uma coragem que surpreendeu Vivienne, lançava rajadas de luz para distrair a criatura. As palavras do feitiço eram complexas, exigindo toda a sua concentração. Vivienne sentia o pingente de obsidiana queimar contra sua pele, amplificando sua magia, mas também a conectando à escuridão que ela tanto temia. A voz da visão ecoou, novamente. Você é parte disso. A distração quase a custou caro. O guardião golpeou. E ela só escapou porque Sable mergulhou em seus olhos, arrancando uma das brasas com um grasnido furioso. Vivienne terminou o feitiço, e um portal de luz se abriu, engolindo a criatura com um uivo que fez as árvores tremerem. Exausta, ela caiu de joelhos, o grimório escorregando de suas mãos. Elira a ajudou a se levantar, os olhos arregalados. O que foi isso? E por que você hesitou? Vivienne respirou fundo, o coração ainda disparado. A voz, a visão, a sensação de que algo dentro dela estava ligado ao véu partido. Era um fardo que ela não podia compartilhar. Não ainda. Não sei, admitiu, a voz rouca. Mas precisamos continuar. O templo está perto, e as respostas estão lá. Elas seguiram. O mapa, a floresta ficando mais densa, o ar mais pesado com o cheiro de terra úmida e decadência. Vivienne ensinou Elira um feitiço de camuflagem, para escondê-las de outros guardiões, e as duas avançaram em silêncio. Cada passo um teste de coragem. Enquanto caminhavam, Vivienne pensava em Aldrich, em sua risada calorosa, em sua confiança, inabalável. Ele acreditara nela quando o mundo a via como uma ameaça. Agora, ela precisava honrar sua memória, não apenas por justiça, mas por amor. A floresta terminou abruptamente, dando lugar às terras áridas de Korath. O reino era um deserto de cinzas e pedra, onde o céu, carregado de nuvens escuras, parecia sufocar a luz. Ruínas de templos antigos pontuavam a paisagem, suas colunas quebradas como ossos de gigantes. Korath era um lugar de lendas sombrias, conhecido por seus cultos proibidos, que veneravam entidades além do véu. Seres que os outros reinos temiam nomear. Vivienne sentia a energia do lugar, um pulsar que ressoava com a magia negra que matara Aldrich, como se o próprio reino estivesse vivo e a observasse. O mapa de Lórien apontava para o Templo do Véu, uma estrutura em ruínas no coração de Korath, onde a visão de Vivienne mostrara figuras encapuzadas entoando cânticos sob a presença de uma força sombria. Ela e Elira avançaram, mantendo-se nas sombras das rochas. Sable voava alto, seus olhos captando qualquer movimento. Você já esteve aqui? Perguntou Elira, a voz baixa, como se temesse que o vento carregasse suas palavras. Nunca, respondeu Vivienne, os olhos fixos no horizonte. Mas estudei Korath. Os cultos do véu partido foram destruídos séculos atrás. Ou assim pensávamos. Se estão ativos, é por causa de alguém poderoso. Alguém que Cedric serve. Ela segurava o amuleto de Lórien, sua luz pura um contraste com a opressão do lugar, e o pingente de obsidiana, que parecia mais pesado a cada passo. Enquanto atravessavam uma ravina, encontraram sinais de atividade. Pegadas frescas, fogueiras apagadas, símbolos gravados nas rochas. Eram runas do véu partido, idênticas às que Vivienne vira em seu grimório, em uma passagem sobre o Devorador de Luz, uma entidade que os cultos tentaram invocar no passado. Eles estão se preparando para algo grande, murmurou ela. E nós estamos no meio. A tensão foi quebrada por um som, passos rápidos, armaduras tilintando. Vivienne puxou Elira para trás de uma rocha, conjurando o feitiço de camuflagem. Um grupo de mercenários passou, liderado por Drenvar. O assassino, com sua armadura negra e espada amaldiçoada, parecia mais alerta do que nunca. Vivienne notou um amuleto em seu pescoço, pulsando com a mesma energia sombria do templo. Ele estava ligado aos Filhos do Crepúsculo, ou talvez ao próprio culto, e sua presença confirmava que o templo era o epicentro da conspiração. Elira tremia, mas manteve a varinha pronta. Ele é o que caçou você em Erindor, não é? Sussurrou. Vivienne assentiu, os olhos fixos em Drenvar. Sua hesitação no desfiladeiro de Varn sugerira que ele não era apenas um peão de Cedric. Talvez pudesse ser convencido, ou pelo menos manipulado.
Mas agora não era o momento. Elas esperaram até que o grupo passasse, então seguiram em direção ao templo, o mapa indicando que estavam a poucas horas de distância. As ruínas do Templo do Véu surgiram ao anoitecer, uma estrutura colossal de pedra negra, parcialmente engolida pela terra. Suas torres quebradas erguiam-se como garras contra o céu, e uma névoa densa envolvia o lugar, pulsando com energia arcana. Vivienne sentiu o amuleto de Lórien aquecer, enquanto o pingente de obsidiana parecia puxá-la para a frente. É aqui, disse ela, a voz firme apesar do medo. Fique alerta, Elira. Não sabemos o que nos espera. Elas entraram pelas portas quebradas, o interior do templo, um labirinto de corredores e altares profanados. Runas brilhavam nas paredes, emitindo um zumbido que fazia os dentes de Vivienne vibrarem. Sable pousou em seu ombro, grasnando baixinho, como se sentisse o perigo. No centro do templo, encontraram um salão vasto, onde um altar de obsidiana dominava o espaço. Acima dele, um portal de energia negra girava lentamente, o véu partido, e ao redor, figuras encapuzadas entoavam cânticos. No centro, Vivienne reconheceu Cedric, seu manto carmesim destoando da escuridão. E ao seu lado, a figura encapuzada da visão. Uma mulher cuja presença era familiar, mas impossível de identificar. Vivienne e Elira esconderam-se atrás de uma coluna, observando a cena. O cântico dos cultistas era hipnótico, cada palavra ampliando o portal, que pulsava como um coração vivo. Cedric segurava o anel de Aldrich, a pedra de topázio agora corrompida por veias negras. A mulher encapuzada, a líder do culto, ergueu as mãos, e o portal se expandiu, revelando uma escuridão que parecia engolir a luz. Vivienne sentiu o amuleto de Lórien queimar, protegendo-a da influência do véu. Mas o pingente de obsidiana vibrava, como se respondesse ao chamado. Eles estão invocando o Devorador de Luz, sussurrou Vivienne. Se completarem o ritual, nada poderá detê-lo. Elira, pálida, assentiu, sua varinha brilhando com um feitiço de cura pronto para ser usado. Vivienne abriu seu grimório, buscando um feitiço para selar o portal, mas a voz da visão ecoou novamente. Você é parte disso. Desta vez ela não hesitou. Ela precisava agir, mesmo que isso significasse enfrentar seu próprio passado. Vivienne conjurou um véu de névoa, escondendo-as enquanto se aproximavam do altar. Mas antes que pudesse lançar o feitiço, a mulher encapuzada virou-se, seus olhos brilhando sob o capuz. Vivienne, disse, a voz clara, familiar e devastadora. Você finalmente veio. Ela removeu o capuz, revelando Myrrha, a anciã que criara Vivienne em Morat. A traição cortou como uma lâmina. Myrrha, sua mentora, era a líder do véu, partido. Myrrha? Vivienne cambaleou, o grimório quase caindo de suas mãos. Você matou Aldrich. Por quê? Myrrha sorriu, um sorriso triste, mas frio. Aldrich era um obstáculo. Ele queria paz, mas a paz é estagnação. O Devorador de Luz trará a verdadeira ordem e você, Vivienne, foi moldada para servi-lo. Sua magia, suas visões, tudo vem do véu. Vivienne sentiu o mundo desmoronar. As visões, o peso do pingente, a conexão que ela sentia com a magia negra, tudo fazia sentido, mas ela recusava aceitá-lo. Você me usou, disse, a voz tremendo de raiva. Mas eu não sou sua marionete. Ela lançou a lança estelar, mas Myrrha desviou com um gesto. Sua magia tão poderosa que o chão rachou. Cedric, rindo, avançou. Você deveria ter ficado em Erindor, bruxa. Agora, morra com sua verdade. Ele conjurou um feitiço de fogo, mas Elira o bloqueou, sua magia de cura transformada em um escudo brilhante. Vivienne usou a distração para correr até o altar, o grimório aberto em um feitiço de selamento. Mas Myrrha era implacável, seus feitiços cortando o ar como lâminas. A batalha foi feroz. Vivienne e Elira lutaram como uma unidade, Sable mergulhando para distrair os cultistas. Mas Myrrha era um adversário além de suas capacidades, e o portal continuava a crescer. Vivienne percebeu que selar o véu exigiria um sacrifício. O amuleto de Lórien, combinado com seu pingente, poderia canalizar energia suficiente, mas destruiria sua magia e talvez sua vida. Enquanto Elira enfrentava Cedric, Vivienne subiu ao altar,
o grimório brilhando com runas. Myrrha tentou detê-la, mas Vivienne conjurou um escudo final, usando toda a sua força. Você está errada, Myrrha, disse ela. Eu escolho meu destino. Ela uniu o amuleto de Lórien ao pingente de obsidiana, canalizando luz e sombra em um feitiço que fez o templo tremer. O portal começou a encolher, o devorador de luz rugindo em fúria. Myrrha, desesperada, atacou. Mas Elira, com uma coragem que Vivienne não esperava, lançou um feitiço que prendeu Myrrha em vinhas encantadas. Cedric, vendo a derrota iminente, tentou fugir, mas Sable o interceptou, arrancando o anel de sua mão. Vivienne pegou o anel, sentindo a magia negra se dissolver sob a luz do amuleto. Com um grito, ela completou o feitiço, selando o véu partido. O portal colapsou, e uma onda de energia purificadora varreu o templo, destruindo os cultistas e deixando Myrrha inconsciente. Vivienne caiu, exausta, sua magia drenada. O pingente e o amuleto estavam destruídos, e ela sentia um vazio onde sua magia costumava pulsar. Elira correu até ela, lágrimas nos olhos. Você conseguiu, disse, ajudando-a a se levantar. Vivienne olhou para Myrrha, agora prisioneira, e sentiu uma mistura de dor e alívio. A verdade sobre sua criação era um fardo, mas ela a enfrentara. Elas capturaram Cedric, que confessou sob pressão. Myrrha o manipulou, prometendo poder em troca de matar Aldrich. A magia negra fora dela, não dele. Vivienne e Elira levaram Cedric, e Myrrha de volta a Talindra, onde Lórien, que sobrevivera ao ataque à Torre do Éter, organizou um julgamento. A verdade foi revelada aos 5 reinos. Vivienne era inocente, Cedric era um traidor, e o véu partido fora derrotado. Pelo menos, por enquanto, Vivienne, sem sua magia, escolheu não retornar a Erindor. Ela treinou Elira como sua sucessora, passando seus conhecimentos, e partiu para Morath, buscando um novo começo. Sable a acompanhou, seu grasnido um lembrete de que, mesmo sem magia, ela ainda tinha propósito. O trono de Erindor foi entregue a um conselho, e a paz, frágil, mas real, voltou aos reinos. Vivienne, marcada por seu sacrifício, encontrou paz em saber que honrara Aldrich, mesmo que o custo fosse tudo o que ela era.